O conteúdo desta palestra é de inteira responsabilidade de seu expositor e não reflete necessariamente a opinião ou a posição da SCA. Hoje é mais uma palestra, uma roda de conversa sobre o tema geral, né, sexualidade e cristianismo. E hoje vamos falar sobre casamento e divórcio. Então, estão vocês. Beleza, gente. Boa tarde. A gente vai fazer igual nas outras vezes que nós tivemos rodas, né? Então a gente apresenta o tema. No meio delas vão surgir algumas perguntas para que vocês possam comentar e nos responder e gerar discussão. E aí, ao fim de cada fala da gente, quem tiver alguma pergunta além da que for proposta, é só levantar a mão e aí vocês podem falar. Bom, eu vou ficar com a parte para apresentar um pouco da instituição do casamento, né, conforme a visão bíblica, desde a sua criação e seu propósito, tomando como base o livro do Andreas Kostenberger, Deus, Família e Casamento. Ele, se eu não me engano, a edição a segunda edição, eu acho que é de 2018, mas pelo menos traduzido para o português, né? Porque as primeiras no original remontam a 2004, quando eu tinha 2 anos. Bom, e aí nos primeiros capítulos do livro, né, ele vai tratar como é que o casamento surgiu nas escrituras hebraicas, né, no Antigo Testamento. Bom, dentre os relacionamentos humanos, né, o casamento é o mais íntimo e ele também é posto como algo não banal, né, mas algo, além de importante, ele é sagrado. E por ser sagrado, ele está incluído na história da criação do mundo, né? Então é curioso que o casamento seja tão importante a ponto de ter sido assim, criado diretamente por Deus, né? Porque assim, outras relações ou outros tipos, né, de interações, a gente vê que é um desenvolvimento natural do ser humano habitando com outros, né? Então, relação chefe subordinado ou amigos e tal, mas o casamento foi algo pensado exclusivamente, diretamente por Deus, logo no contexto da criação, né? Lá em Gênesis 2, né, diz assim, 6º dia, e assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e terminou Deus no 7º dia a obra que fizeram. E aí no relato ele conta, e Deus assim cria o homem, né, a partir do pó da terra, e depois Eva. Isso inclui uma nova fase na vida do casal, né? Um novo destino, tanto que ele estabelece um padrão ali, né? Moisés comentando sobre a inspiração do Espírito de Deus. Assim deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se-á a sua mulher. E aí a gente vê que eu peguei aqui um comentário rabínico sobre a morte de Sara, e aí ele diz que Isaac só foi consolado após a morte da mãe quando ele tomou Rebeca por esposa, né? E a gente vê isso explícito lá em Gênesis 23, quando diz que Gênesis 24, e quando ele toma Rebeca, aí diz, então ele foi consolado após a morte da sua mãe por Rebeca, né? E daí, continua ele dizendo, que a gente aprende que até que um homem se case com uma esposa ou vice-versa, o amor dessa pessoa está centralizada nos seus pais. Então, primeiro, durante toda a vida, o amor com que essa pessoa se dirige, né, e o alvo principal desse amor tem que ser a casa onde ele está, né? Os seus irmãos e os seus pais principalmente. Mas quando ele encontra a sua outra metade, né? Ou quando o homem encontra a sua esposa, ou vice-versa, o amor que ele dirigia exclusivamente e primeiramente nos pais, ele vai agora para a esposa, ou da esposa vai para o marido. E aí, por isso que está dito, né? Assim deixará o homem seu pai e sua mãe, apegar-se à sua
mulher. Quer dizer, é uma outra visão, já é uma outra dinâmica, né? Algo que muda na relação do homem. Isso não é para desrespeitar ou para desprezar os pais, mas é que chega um momento em que as coisas devem mudar e que a mulher ali na vida do homem e vice-versa se torna central na vida dele, claro, depois de Deus. Mas aí a ordem, né? É Deus, pais, e você vira Deus, esposa, e depois os seus outros relacionamentos. Mas é importante ressaltar que o casamento, né, embora ele tenha toda essa estrutura, essa criação sagrada, a gente sabe ainda que ele não é o propósito principal do tema bíblico, né, nem da revelação divina. Ele faz parte, mas o principal não é o casamento em si, a restauração do relacionamento do homem com Deus através do Messias, através de Cristo. Bom, o primeiro livro de Gênesis, né, mostra que o casamento está nas raízes da criação do homem, né, e a imagem e semelhança do Criador. E aí, rapidamente, eu vou falar aqui, baseado na estrutura do primeiro capítulo do livro, né, sobre o homem e a mulher terem sido criados à imagem de Deus para governar a terra, né, isso juntos. Segundo, o homem foi criado primeiro, incumbido da responsabilidade final pelo relacionamento conjugal, enquanto a mulher é colocada junto ao homem para ser sua ajudadora adequada ou auxiliadora idônea. E terceiro, com a queda da humanidade, afeta o casamento, tanto para o homem quanto para a mulher, de forma negativa. É a primeira parte aqui, né? Sobre qual é a relação do casamento com a criação deles, com eles terem sido criados à imagem e semelhança de Deus. Eu queria perguntar para vocês, né, o que vocês entendem sobre o homem e a mulher terem sido criados à imagem e semelhança de Deus? Eu acredito que em parte, mas não é a resposta completa, diz respeito às faculdades mentais humanas de não necessariamente só seguirem um instinto. Os animais, eles pensam, entre aspas, mas só em termos do que os instintos deles estão fazendo. Enquanto nós humanos, nós podemos escolher nossas ações, tanto pelos instintos, né, eles nunca deixam de existir, mas existe uma camada extra de você escolher o que você faz. Certo, então, relacionado às suas faculdades mentais. Não apenas isso. Não, sim, mas o que seria marcante aí? Também em relação à alma, mas já é um pouco mais complexo. Eu também acho que pode ser em relação à forma como o ser humano ele age no mundo. Assim, Deus cria homem e mulher, a imagem e semelhança dele, em questão de obras também. Assim, mesmo depois do pecado, os seres humanos, obviamente movidos pelo Espírito Santo, fazem obras no reino de Deus. E eu acho que isso se encaixa também, como ser imagem e semelhança de Deus. Ver os atributos de Deus, expressar isso agindo, entendeu? Eu acho que também é parte da resposta. É o exercício de domínio sobre a natureza. Eu interpreto hoje em dia, né, a linha que eu mais gosto de seguir, que eu acho que exemplifica bem para várias coisas, é sobre o contexto do Velho Oriente Próximo, né, que no caso todas as religiões tinham um templo, e nesse templo tinha uma imagem. Então sempre tem um jardim, etc, etc. Então remetendo a Gênesis com esse lugar comum, e que antigamente, naquelas outras religiões, né, pagãs, tinha uma imagem no qual os deuses se revelavam, os deuses agiam através daquela imagem. Ao Moisés escrever, a Deus revelar nós como essa imagem, seria nós realmente como esse local onde Deus se revela e Deus age. Então, nós como receptáculos do próprio Deus, e também, voz dele, né? Que no caso, as imagens eram a voz dos deuses. Então, nós, como essa voz, ou seja, nós realmente para falarmos a mensagem que Deus tem. Então, nós como justamente esses sacerdotes, entendeu? Então, essa imagem como realmente o local que Deus fez
e preparou para a sua habitação. Bom, o comentário do autor aqui, que eu concordo, ele vai na linha primeiramente, né, seguindo mais ou menos o que o João disse, e aí eu vou ler um pouco aqui. Mas todas essas respostas estão interconectadas, né? Dizer, né, a imagem de Deus no homem e na mulher é identificada com frequência com o fato de terem inteligência, vontade ou emoções, conforme ele disse, né? Mas ainda que isso seja pressuposto ou fique implícito, em certa medida, Gênesis 1, 27 e 28, o contexto imediato desenvolve o conceito da imagem divina no homem e na mulher em termos de governo representativo, né? Aí ele vai lá para Salmos 8, quando diz que Deus sujeitou ao homem todas as coisas, né? E aí, logo aqui no versículo 28, né, de Gênesis 1, Deus disse, né, para ambos, né, frutificai-vos, multiplicai-vos e sujeitai a terra, né, o que indica que no contexto ali era primeiramente semelhante a Deus no seu papel como rei, né? Deus é o rei, logo o universo é o seu reino. Na semelhança de que os homens também vão agir juntos, né? Tanto o homem como a mulher, sujeitando a terra, então, sendo semelhantes a Deus, assim. Então, também são governantes sobre a terra. Aí eu fui procurar algumas opiniões, né, na literatura rabínica, e eu encontrei um comentário do Berrochot, que era um comentarista judeu francês da Idade Média, e ele disse assim: o homem é posto para ser governante sobre todos da terra. E não necessariamente a passagem fala de uma imagem, né, humana de Deus, porque está escrito, aí ele cita lá Deuteronômio 4,15, né? Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor, vosso Deus, o falou em Horebe, no meio do fogo. E Sadia Gaon, outro rabino, mas um pouco mais antigo, ele explica que, se referindo à imagem de Deus, refere-se à semelhança de como o homem exerce o seu domínio sobre a terra. Então é uma opinião bem estabelecida de que isso retrata primeiramente assim, como que os homens agem, né? E aqui está posto não só para o homem, claro, que ele como cabeça, né, vai ter essa responsabilidade final, mas foi dito para ambos, né? Frutificai-vos, multiplicai-vos e sujeitai a terra. Então, a semelhança de Deus, a gente foi nos dada essa tarefa de governar a terra. E aí, isso basta, né, com todas as áreas da nossa vida. E aí é um padrão bíblico que se repete, né? Porque Jesus, quando ele vai repreender os doutores da sua época, ele diz: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Quer dizer que a semelhança de Abraão era porque as pessoas fariam iguais, né? Igual a seguidores do Senhor Jesus, né? Não porque nós nos parecemos, né, fisicamente, porque apenas dizemos que cremos, mas também as nossas obras. Então, nós somos chamados para ser semelhantes a Deus nessa ideia de sujeição, né? Então, esse governo é função conjunta do homem e da mulher, embora caiba ao homem a responsabilidade final diante de Deus como cabeça da mulher. Por isso que Deus, ele fala por último, né? Antes de, claro, falar com a serpente, mas ele fala primeiro com a mulher e depois com Adão. E Adão, ele é posto por Paulo como a causa final da queda, né? Embora tenha sido Eva que tenha pecado primeiro, mas a responsabilidade cai meio que sobre ele, né? Até porque está dizendo, né? Porque por uma mulher veio a morte, por um homem a vida, é isso que está escrito? Não, né? Paulo diz, por um homem veio a morte, também por um homem deve vir a vida, né? Ou seja, em todos foram mortos em Adão e serão vivificados em Cristo Jesus. Então Adão, ele toma essa culpa, né, como sendo culpado, embora ele tenha sido influenciado, né, feito o ato por último. Logo, o primeiro homem e a primeira mulher foram encarregados de exercer esse governo representativo.
em parte pela criação e em parte também pela mordomia, né? Ou seja, a terra é do Senhor na nossa plenitude, e a sua plenitude, mas somos apenas mordomos. Aí ele prossegue aqui, né? O casamento foi ideia e iniciativa de Deus. E ele fala que, é uma coisa que eu não tinha notado antes, que a Bíblia não cita, né, que Adão ele pediu uma esposa para Deus, ou que ele se sentia muito sozinho, ou que ele entendia que precisava de uma ajudadora, né? Eu sei que tem pregações e comentários que são justos e que propõem que Adão talvez estivesse se sentindo só, é possível, só que a Bíblia diretamente não fala, mas fala que Deus que toma a iniciativa, né? Porque diz o texto que após Adão dar nome a todos os animais, diz lá que o homem não tinha uma pessoa, digamos, semelhante, não tinha uma auxiliadora adequada. E aí é Deus que toma a iniciativa de fazer Adão adormecer, mesmo que ele não tenha pedido. Ele pega das costelas dele, faz uma mulher, né, uma exakineitor, então uma ajudadora que lhe seja oposta. Oposta no sentido de assim, estar diante dele e semelhante a ele, né? Como alguém que é o seu igual, mas ao mesmo tempo é diferente, né? Então, Então, ela foi tida como companheira do homem, tanto na procriação como na sujeição da terra. E é aqui da onde a gente tira a ideia, então, de que o casamento ele é algo divino, porque foi Deus diretamente que tomou a iniciativa de criar a mulher para que ela fosse sua companheira, e logo assim tem aquele dito, né? De que ele vai sair, deixar a casa do seu pai e se apegar, se ajuntar à sua mulher para que sejam carne única, né? Uma só carne. Ao mesmo tempo que foi designada ajudadora do homem, e portanto colocada sua responsabilidade geral, a mulher é sua parceira na tarefa de dominar a terra para Deus. E daí que é uma coisa importante que a gente vê aqui do casamento, né? Ser ajudadora do homem no casamento é um dos propósitos para o qual a mulher foi criada. E aí, pensando nesse conceito logo da instituição do casamento, eu pergunto, né? Qual a função de cada um, do homem e da mulher no casamento? Um dia desse eu tive a oportunidade, minha mãe estava liderando uma equipe lá no trabalho dela, e aí ela apareceu um pepino para ela sobre uma mulher e o marido dela, sabe? Que o marido, eles não estavam dando muito certo, eles são casados já, e aí ele não estava muito a fim de trabalhar. Ela falou: filho, o que eu faço nessa situação, não sei o quê? Eu falei: mãe, então, cada um tem que saber o seu lugar. E aí eu comecei a bater, foi no café da manhã, assim, comecei a bater um papo com ela, comecei a escrever mesmo as funções, assim, que eu entendi de tudo que eu já li e já ouvi da Bíblia. Que o homem tem a parte da provisão. E dentro da parte de provisão, financeira, espiritual, emocional e psicológica. Proteção, tem que gostar de trabalhar, tem que saber liderar a casa, amar a esposa como Cristo amou a igreja e satisfazer sexualmente a sua esposa. E aí eu falei pra ela: tá, dentro dessa situação, onde que esse marido da sua liderada tá tendo problema? Essa parte de gostar de trabalhar e de não saber liderar a casa. Então pronto, eu tentei direcionar ela de alguma maneira. Acho que é lá em Romanos. Ele falou só do homem, tá? Então, o papel do homem é ser o cabeça, né? Porque o casamento é um símbolo entre Cristo e a igreja. O papel da mulher é ser igreja. Então, eu entendo assim: o homem, ele vai ser o cabeça, então ele vai ser meio que o sacerdote da casa, né? Essa é a função que Deus ordena a ele. E o papel da mulher é ser igreja. Então a igreja vai agir, a igreja vai multiplicar. Então lá, acho que Salmo, lá Provérbios, vai dizer que a mulher tem o poder tanto de edificar a sua casa, quanto de destruir. Então, acaba que o homem é o cabeça, mas o maior papel de agência, assim, prática, acaba sendo da mulher. Então, eu entendo mais ou menos assim, que a função do homem é ser
um símbolo de Cristo, e a mulher, a igreja. Vocês referem tipo a economia doméstica, a administração do lar? É o sacerdócio religioso, assim, o homem prover Cristo para a família também. Ele tem que ser o pastor da igreja, ele antes de ser pastor da igreja tem que ser o pastor da família dele. Sim. Uhum. Eu entendo assim. É exatamente isso. Inclusive, ano passado eu estava na verdade, no discipulado de homens lá da igreja, e a gente leu o livro O Homem Segundo o Coração de Deus. E tem um capítulo que eu lembro que ele fala muito da gente incentivar mesmo a família a estar na igreja, a viver o evangelho e tudo mais. Eu estou falando de maneira ultra mega super resumida aqui, mas ele destrincha tipo, maneiras práticas que a gente pode fazer isso e tudo mais. Lembrei que teve um negócio que eu escrevi um tempo atrás, que é lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 34 e 35, que é quando Paulo vai falar para as mulheres ficarem ensinando isso no culto, né? Eu lembro de ter estudado essa parte do texto específico, e o que estava acontecendo lá em Coríntio é que era comum, dentre as famílias, que a mulher estava sendo a cabeça dentro da família. Então, a mulher que era a provedora, às vezes até econômica, mas na maioria das vezes provedora religiosa mesmo. E aí, Paulo fala para as mulheres ficarem em silêncio dentro da igreja, para poder, tipo assim, eu tenho uma dúvida, quando chego em casa eu pergunto ao meu marido. Se ele não souber, ele vai ter que aprender. Dizendo para os homens que eles que têm que ser o provedor religioso da família. Então, ele está meio que usando essa estratégia de fazer as mulheres ficarem em silêncio para obrigar os homens a aprender. Abrir esse canal, né? Abrir caminho para ele. Para tomar eles, essa atitude. Para eles obedecerem a ordem de Deus de serem o sacerdote da casa. Lá em 1 Coríntios. É isso que estava acontecendo. Boa. Falando nesse exemplo, tem um exemplo que eu gosto muito. Eu estava estudando com Davi e Oséias, né? E eu acho muito legal pensar no caso de Oséias, porque ele teve que ser o cabeça do casamento dele de uma forma muito diferente do que a gente imaginaria. Então, tipo assim, ele teve que lidar com uma pessoa que não é da religião dele, que tinha uma profissão que era mal vista até hoje, e teve que fazer isso porque Deus ordenou e ele aceitou e foi a cabeça do casamento dele. Então, eu acho que mostra que, tipo assim, de fato, é uma função muito importante e que, se for bem feita, ela consegue conduzir o casamento para ser um casamento frutífero, né? Mas eu concordo com o que o João falou de que a função da mulher dentro do casamento como sendo auxiliadora é exatamente isso. Tipo, ele traz e ela ajuda a colocar isso em prática. Então, assim, traz a comida, traz o dinheiro, traz tudo e ela ajuda a organizar isso. Ela é a extensão daquela pessoa. Então, assim, se ele está cansado, ela vai ser a extensão para fazer com que ele consiga descansar. Se ele precisa precisa dessa questão da economia, ela vai ser a extensão dele. Então, essa seria até, inclusive, a nossa relação com a igreja em si. Então, tipo, Deus nos mostra como fazer e nós somos a extensão, o braço, né, o corpo que vai agir conforme o Senhor nos manda. Então, o casamento funciona dessa mesma forma. E tem muito disso, né? Tipo, não só ser o cabeça, mas também, tipo assim, essa proteção que eu acho que é uma das coisas mais importantes, assim. Porque, tipo, querendo ou não, eu vou falar porque eu amo esse versículo, né? Que fala que nós, mulheres, somos como joias preciosas. Então, assim, a gente precisa desse cuidado. E mesmo tipo assim, a grande coisa que às vezes traz essa discussão, e até pra galera que não é cristã, e às vezes até mesmo na igreja, é tipo assim, mas por que eu vou deixar que ele me proteja, eu cuide, se eu sou independente? A questão não é conseguir ou não ser dependente, mas que isso funcione de forma conjunta, até porque é uma só carne. Então, o problema não é o problema dos dois. E o bom é saber que, beleza, é o problema dos dois, mas como isso vai ser resolvido e quem vai tomar a frente para resolver, quem vai tentar buscar formas de resolver esse problema, aí é a função de cada um. Sim, e é muito importante ter em mente que, apesar de ser funções diferentes, quando a gente fala que tem um cabeça e um corpo, a gente associar muito naturalmente que o cabeça está acima do corpo, a gente tem que ter muito claro na cabeça que são, né, dois seres humanos idôneos, né? São iguais, têm o mesmo valor, mas têm funções diferentes em função, né? Ordenança de Deus. O homem vai fazer isso aqui porque eu criei ele para fazer isso aqui, a mulher vai fazer isso aqui porque eu criei ela para fazer isso aqui. A mulher, muitas vezes na Bíblia, não vou lembrar as referências,
mas ela é muito citada como multiplicadora. Então, é que nem a Anne falou, o homem vai trazer e a mulher vai aplicar, ela vai multiplicar. Tanto que rapidão, só para finalizar. Tanto que a única coisa que tem no corpo humano da mulher que não tem no do homem é o útero. Então, a mulher é a única que tem a capacidade de multiplicar. Provérbios fala isso, né? Ela enriquece. Isso. Ela multiplica. E aí, também, tipo assim, mas assim, dentro de qualquer outras relações, a falta de comunicação, tipo, de se entender é o problema, é a causa, quer dizer, de muitos problemas, né? E aí tem, assim, tem muitos casamentos assim, que a gente vê, né? Que são disfuncionais e que não dão certo, muitas vezes porque ou o homem ele quer fazer tudo sozinho, e aí ele esquece que ele tem uma Kenegdo, uma ajudadora oposta a ele, mas igual, e que vai ajudá-lo. Então, entender isso, assim, que eu realmente vou ter a ajuda de uma companheira, uma parceira, isso é importante demais. E da outra moeda, né? Quando a mulher também acha ou que ela tem que fazer tudo sozinha, ou ela não entende que é esse papel de digamos assim, completar o que ele começou a fazer, né? Então, você realmente aquele braço, então assim, ele me protege, ele provê para mim, mas eu tenho que saber, né, qual é o meu papel. Então, essa parceria e tipo, entender e se comunicar para entender é complicado, mas vai ajudar muito se as pessoas já entrarem sabendo disso, né? Só para completar um pouco, que eu, quando penso assim nos papéis, eu lembro muito daquela parte que Paulo fala sobre o solteiro se preocupar com as coisas do céu e o casado se preocupar com as coisas da terra. E eu ligo muito isso quando a Bíblia fala que o corpo do marido é para sua mulher e da sua mulher é para o seu marido. Ou seja, a preocupação tipo assim, primordial do marido, depois de Deus, né, depois do relacionamento dele com Deus, é justamente a sua esposa. Então, tudo que ele vai fazer é para a sua esposa, e a sua esposa pelo contrário, né? E por isso que eles são uma só carne, né? Se tornam uma só carne justamente. E quando realmente você for fazer as coisas para o outro, né? As coisas sempre saindo, né? E quando os dois estão fazendo isso, né? Vai realmente se tornar uma só carne, né? Eu acho que esse é um dos grandes desafios, como a gente está vendo nessa série de exposições, que o grande desafio do nosso tempo é justamente o individualismo, né? Então, acho que o grande problema também hoje no casamento e dos papéis que estão sendo feitos é justamente o egoísmo e o individualismo. Porque o casamento quebra com isso. O chamado casamento é um chamado para fora, né? E justamente os deveres e os papéis é sempre visando o outro, né? E não a si mesmo. Então, por isso que os casados visam a terra e não o céu. E por isso que o solteiro pode visar o céu, né? Porque o casado tem que se preocupar primeiro com a sua família, né? Claro que quando você está alicerçado em Deus, está em Deus, todos os outros amores, né? Afeições, como sexo e tais, todas as outras afeições são intercaladas, né? Quando o hábito está certo, né? Mas, enfim, eu acho que o grande desafio justamente das pessoas casadas que não estão fazendo esses papéis é justamente esse egoísmo e não pensar para fora, né? Não pensar no outro, que é o chamado, né? O Andrés, ele chega e trata um pouco sobre como o pecado deturpou o casamento, né? E aí a gente vê que ele trata assim, primeiramente na inversão de como as coisas começou, né? Você tem Deus, cria o homem, e depois cria a mulher, para que ela, na responsabilidade dele, os dois dominem a terra. Mas aí quando chega na tentação, o papel é o inverso. Então, Satanás vai falar com a mulher, depois a mulher vai falar com o homem, né? Ou seja, tirando assim, passando por cima da responsabilidade dele.
e ainda meio que jogando a culpa nela, assim, né? Nessa tentação. E aí, é nessa inversão de papéis que a queda, ela começa. Então, o que estava no plano de Deus para os dois, no final, acabou se confundindo, né? E aí, até que ele fala que por causa da ausência de Adão, que a gente já falou sobre isso, ou pela sua complacência, ele permitiu que ela comesse e também comeu. Então, ele também tem parte na culpabilidade de Eva, né? E ela, ao deixar de consultar o provedor que Deus lhe dera, desrespeitou o padrão estabelecido por Deus para o casamento. Então, os dois pecaram, mas, como eu disse no final, Adão, o homem que foi considerado o principal responsável pelo ato de rebeldia. E a última pergunta, antes da gente passar para o tópico do divórcio, é o que vocês veem mais claramente no casamento, coisas afetadas pela queda, pelo pecado. Quais são os maiores problemas derivados? Acho que o maior de todos é a omissão. É tipo assim, ele não tomar a frente. Isso. Tipo assim, eu acho que tem um certo fluxo soberano. Assim. Deus, ele ordena que seja assim. Vai vir de mim, vai vir de Deus, depois passa pelo homem, depois da mulher, depois dos filhos. Então, quando o homem não assume o papel dele, e aí a mulher assume, quando você quebra esse fluxo, geralmente quem são os mais prejudicados é quem está ali no final do trilho, são os filhos. Né? Então, um pai que não age como verdadeiramente o homem desse fluxo e a mulher como não age verdadeiramente como a mulher desse fluxo, os mais prejudicados são os filhos e as próximas gerações, e você vê uma deturpação cada vez mais e o pecado entrando cada vez mais em mais gerações e mais pessoas e tomando conta mesmo da família, da criação de Deus. Isso. Eu acho que, como eles falaram, essa questão do pecado, ela entra em tudo. Eu achei engraçado quando o João estava contando o primeiro caso do marido que não gosta de trabalhar. Eu acho que não foi a prioridade dele, eu acho que depois da queda ninguém gosta de trabalhar, eu acho que isso é uma coisa geral. E eu acho que cumprir os papéis masculino e feminino no casamento nunca vai ser uma coisa que a gente vai gostar de fazer naturalmente. Tipo, ele não gosta de trabalhar, legal. Ninguém gosta de trabalhar inteiro, assim. Mas todo mundo gosta de comer, todo mundo gosta de ter uma casa, de ir no cinema. Tipo assim, ninguém vai gostar de fazer isso. Então acho que quando você para de realmente lutar para cumprir o que você precisa fazer, o abandono, você está deixando de realmente cumprir. Eu acho que o que vocês falaram sobre omissão, eu estava um dia conversando com uns irmãos da igreja, que são mais velhos, eles foram pregar para os adolescentes. E aí, um dos diáconos, agora o presbítero, falou uma coisa que eu fiquei, caramba, de que às vezes a gente vai pensando na questão do abandono, e a gente pensando que o papel do homem é a proteção, mas que quem o homem mais deve proteger a mulher, assim, de quem ele mais deve proteger é ele mesmo. Assim, porque vai ser ele que vai ser até a maior proximidade da mulher, se ele quiser agredir a mulher. Tipo assim, ele é o agressor mais fácil dela, a pessoa que vai trazer mais ameaça para ela de alguma maneira. Então, como essa luta constante com o pecado, ela tem que ser diária, consciente, mesmo que a gente não goste. Porque, no fundo, se a gente se omite, enquanto homem, a gente está se tornando o principal agressor de quem a gente vai proteger. Mas eu acho que uma coisa que, assim, indo para um lado da minha área, tem algumas coisas que a gente não repara, que nos levam a pecar e às vezes são muito, muito importantes da gente cuidar e que, tipo, mostram essa situação, né, de como o pecado entra dentro. E eu acho que isso da comunicação que você falou, para mim, é o principal. De você não saber comunicar para a pessoa que está com você as situações e você querer comunicar com os outros. Então, um problema que eu vejo muito frequente, assim, é você... cara, assim, não que eu seja contra você pedir conselhos, até porque conselhos de pessoas sábias são muito importantes. Mas a grande questão é você levar coisas que não condizem para os outros sobre o casamento. Então, por exemplo, você... Psicologia. E aí, tipo assim, você, digamos, o seu marido fez alguma coisa que você não gostou, você reclamar dele pra todo mundo, você falar mal dele pra todo mundo. Isso é você está
falando mal da imagem de uma pessoa que ela é uma só carne com vocês. Isso é um problema que você deve resolver com a pessoa. E às vezes até mesmo não saber... como é que fala? Um problema que eu vejo que acontece muito nesse problema de não saber comunicar e para quem comunicar é quando as pessoas brigam na frente de outras pessoas. Então elas levam intrigas que não devem ser levadas para outras pessoas e isso acaba deturpando a imagem do casal, deturpando a imagem do marido, às vezes, como cabeça da família. E tem muitas outras formas de melhorar isso. Então eu acho que assim, às vezes a comunicação, como você falou, é uma coisa tão importante, mas às vezes passa despercebido o quanto ela é importante. E o quanto ela é, tipo assim, uma linha tênue muito, muito grande, assim, para você cometer vários pecados dentro do casamento. Para mim, tipo assim, o principal pecado seria realmente o homem... nessa parte também de ser omisso, só que na parte da mulher, eu acho muito a questão da agora do desejo da mulher de subjugar o marido. Então, essa questão mesmo de opressão, de questão de poder, essa questão de realmente estar acima e no caso do homem também essa questão de abandono, sabe? De omissão mesmo. Eu acho que a palavra certa seria essa questão da omissão. E eu vejo muito sobre a maldição que Deus deixou, né, para Adão e Eva, né? Que agora o peso do trabalho, né, é a dor do parto. Então, justamente aquilo que eles foram chamados, agora tem um empecilho. Então, a mulher se distanciando da maternidade, que é o que não faz parte do corpo dela, e o homem, tipo, se afastando do labor, né, do trabalho. Bom, por mais que o pecado tenha afetado o casamento e a vida do homem e da mulher, o ideal de Deus demonstrado na criação continua a ser o padrão exigido para a humanidade, né? Porque, tipo assim, as coisas saíram erradas que a gente agora vai abaixar o sarrafo. Não, ainda aquele ideal perfeito do Éden ainda é o proposto para a gente. Apesar das escrituras darem testemunho de um número considerável de relacionamento entre homens e mulheres caracterizados pelo amor e pela honra a Deus, também é mostrado outros exemplos em que o casamento e a imoralidade, o adultério, o divórcio, a poligamia adentraram. Então, mesmo depois da queda, você tem os exemplos ruins, mas ainda assim homens piedosos e mulheres piedosas conseguiram manter esse padrão, né? E a gente vê isso com Maria e José, né? Diz que José, sendo justo, que não querendo difamá-la, né? Ele guardou aquilo em segredo e depois criou a Cristo e os seus filhos que eles tiveram depois. De uma forma muito boa, tanto eles como outros exemplos, né? Que a gente vê que eles ainda procuraram seguir o padrão, e que é o que Jesus fala, né? Quando os saduceus vêm perguntar para ele sobre a ressurreição, eles perguntam sobre algo que Moisés permitiu, mas Jesus vai lá em Gênesis, né? Não, esse é o padrão. E agora sim a gente vai para o pecado central que a gente vai tratar agora, sobre o divórcio. Beleza. Oi, gente, tudo bem? Olá. Então, eu fiquei incumbido de trazer essa parte, pelo irmãozinho que futuro pastor de e o divórcio e novo casamento ou recasamento são temas que andam muito juntos na Bíblia. Então, basicamente, todas as passagens que a gente tem sobre divórcio, a gente já tem sobre a possibilidade do novo casamento e como isso é trabalhado ou abordado pelos profetas, pelos apóstolos, pelo próprio Deus. Então, primeiro a gente vai abrir lá em Deuteronômio 24, do 1 ao 4, quem quiser abrir. Eu vou estar lendo na NVI. Então, temos aqui Deuteronômio. Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Se, depois de sair da casa, ela se tornar mulher de outro homem e este não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e a mandará embora. Ou, se o segundo marido morrer, o primeiro que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Seria detestável para o Senhor,
não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança. Então aqui a gente tem um texto que claramente privilegia mais o homem, né? Porque traz uma visão da mulher que, tipo, se o homem não fizer mais. E a gente vai ver que tem duas escolas rabínicas que interpretam isso, trazendo aqui o irmão hebraico. Mas vamos ver o que Jesus fala sobre esse texto. Vamos lá. Lá em Mateus 19, 8 ao 9. Na verdade, eu vou abrir Mateus 5, que é o mesmo texto, basicamente. Mateus 5, 31 ao 32. Não precisam abrir. Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada está cometendo adultério. Então aqui a gente tem um entendimento complementar, né? Porque a gente entende que a Bíblia é uma revelação progressiva. Então Jesus vem trazendo esse entendimento complementar e mais, como é que pode dizer, mais aprofundado sobre o divórcio. Ele fala que aquele que se divorciar, ele faz uma referência, né, sobre o texto que a gente acabou de ler, que aquele que se divorciar deverá dar-lhe certidão de divórcio. E usando a expressão de Ezequiel, ele subiu o sarrafo. Ele falou que não era assim, você pode se divorciar quando você quiser, basicamente. Mas que aquele que se divorciar faz ela se tornar adúltera e quem se casar com uma mulher divorciada está cometendo adultério. Então ele compara o divórcio ao adultério, basicamente. Mas tem um ponto muito interessante aqui. Ele coloca uma exceção. Qual é a exceção do texto? Por imoralidade sexual. Isso aqui é uma discussão que eu quero levantar aqui. O que será que seria essa imoralidade sexual? Eu acho que é toda a vida sexual que transcende no casamento. Por exemplo, pornografia, masturbação, traição, paquera e por aí vai. Entendi. Muito bom. Mais alguém? Beleza. É isso, essa linha mesmo. Basicamente, Jesus coloca nesse saco de imoralidade. Jesus não, né? A gente interpreta que essa imoralidade sexual pode representar um comportamento imoral, pode incluir o adultério, inclusive. E esse é o posicionamento majoritário, que é uma forma de adultério e imoralidade sexual, como a Sara e a Ana falaram. Mas tem uma questão aqui. Essa palavra que Jesus usa se chama porneia, que é a cláusula de exceção. A gente pode aplicar isso ao texto que tem duas escolas de interpretação rabínica da época de Jesus que eles interpretaram esse texto. A primeira é a Shammai, que tem que essa porneia, essa cláusula de exceção para o divórcio, seria um comportamento indecente ou uma imoralidade sexual. E uma escola mais influente naquela época e mais permissiva falava que, qualquer caso que a esposa desagradasse o marido. Que é basicamente o que a gente tem hoje. Que fala assim, se a esposa te desagradar, pede a nota de divórcio que tá tudo bem. E nesses casos, o divórcio era exigido. Então, novamente, Jesus sobe a regra, sobe o parâmetro e fala que o divórcio não é exigido. Ele coloca na mesma questão do adultério, mas ele fala que se houver imoralidade sexual, há essa permissão, mas não é algo que é permissivo, como aquelas escolas judaizantes falavam. Mas agora a gente fala um pouco sobre o divórcio. E não é só Jesus e Deuteronômio que falam sobre o divórcio, mas a gente tem também lá 1 Coríntios. 1 Coríntios 7, eu vou ler a partir do 10. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem casar. Ou então reconcilie-se com o seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Aos outros, eu mesmo digo isso, não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente, e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se um homem tem marido descrente, e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente se separasse, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Então, isso aqui é pedrada. Vamos lá. Paulo aqui descreve sobre o divórcio. Fala que a esposa não deve se divorciar do marido, o marido não deve se divorciar da esposa. Mas ele começa a falar sobre o novo casamento.
ou recasamento. E aqui a gente tem um versículo que fala sobre o casamento entre descrente, um crente e um descrente. E essa era a minha pergunta inicial. Como que vocês enxergam o casamento entre um crente e um descrente, de outra religião, vamos supor? Como que vocês enxergam isso, essa relação? Vamos supor que um amigo seu está namorando uma descrente. Como que você vai exortar? É porque eu sempre vejo que tem duas formas. Tem essa forma, que é tipo assim, no namoro, né? Começou errado. A pessoa, tipo, é como descrente, tipo, a pessoa já sabe que tá errado. Mas eu acho muito esse texto de Paulo, porque, tipo, faz muito sentido, assim. As pessoas estavam se convertendo, tipo, era Jesus transformando a vida das pessoas, não importava com quem elas eram casadas. Então, tipo, os casos assim, que eu conheço, os magos, assim, né, de ver pessoas casadas com descrentes, normalmente é quando uma pessoa se converte, tipo, e ela já é casada. Assim. Então, eu acho que esse texto ele se aplica mais nesse contexto. Mas o contexto de começar a namorar um descrente é uma falta de como ela falou, quando já é casada é uma situação diferente, porque você já está casada, você já tem um compromisso com aquela pessoa, e não é só porque a pessoa é descrente que o compromisso que foi falado sobre qual é o papel da pessoa, qual é o casamento, não se cumpre, ela se cumpre ainda. Mas eu vejo que, tipo assim, cara, nossa, eu tive que dar tanto sermão e tanta gente por causa disso. E tipo assim, ai, gente, complicado. Tipo assim, sei lá, os avós que são tipo ultra influentes na igreja, e aí o avô não era cristão, e aí a avó era, e aí converteu o avô, e aí, tipo assim, ele começou. E aí ele começou a atuar, e aí chegava pra mim, então, nossa, eu acho que o casamento dos meus avós é a prova viva de que namoro evangelístico funciona assim. Aí eu, meu Deus do céu. Então, tipo assim, é muito complicado, sabe? Tipo, eu acho que namoro exatamente, é uma falta de vergonha na cara. Porque, só que o problema é você mostrar para as pessoas que, tipo, deixar bem claro que são situações muito diferentes. Se aquela pessoa se converteu quando ela já era casada, é uma coisa completamente diferente de você converter alguém e, tipo, já casar com ela sabendo que ela não é cristã. Não faz sentido, são propósitos de vida completamente diferentes. É a mesma coisa que você casar com uma pessoa que ela é o ministério dela é missões transculturais e o seu é, tipo, ficar na sua igreja local. Como é que você vai casar com uma pessoa dessa? Não tem como. Com uma pessoa que não é da mesma religião que você, é pior ainda. Porque não tem como você viver uma vida completa pro Senhor se a pessoa que está ao seu lado não vive se você é uma só carne com ela. E fora que, assim, por exemplo, quem nasceu na igreja, cresceu na igreja, se envolver com uma pessoa que é de fora é um choque muito grande, porque, querendo ou não, quem está na igreja, quem cresce na igreja cresce muito protegido do que o mundo lá fora é. Um exemplo é gente de colégio militar que vem pra cá e se espanta com as coisas que acontecem aqui. É, tipo, muito diferente. Se você se relaciona com uma pessoa que é de fora, você tá abrindo espaço para ser tratado como o mundo te trata, sabe? Você, sei lá, você tá aberto a, de repente, tomar um grito da pessoa, você tá exposto ali para viver várias coisas que não relacionam. Claro, relacionamentos cristãos podem, homens cristãos também falham, mas a chance de você se envolver com uma pessoa de dentro e ser tratada com respeito é muito maior do que você se envolver com uma pessoa de fora e não ser tratada com respeito, porque muitas vezes a pessoa não sabe como tratar uma mulher de verdade, não sabe, o homem não sabe o papel dele de verdade. Enfim, concordando com tudo que vocês falaram, é a gratificação mesmo de você continuar amando a pessoa, e se você permanecer, a chance de, qual Paulo fala, que você evangelizar a pessoa e que você conseguir criar os seus filhos num lar cristão e permanecer, pelo menos conseguir colocar sua influência sobre o lar de alguma maneira. Né? Igual também vendo, né, o que Paulo fala, né,
que nós como cristãos, nós temos casamento como uma aliança. Então, que nem a Denise falou, uma vez que você se converteu, uma vez casado, o casamento é até a morte, tipo, é até o rompimento dessa aliança. E eu vejo que, pelo menos, Paulo abre uma exceção para no caso desse seu marido descrente ou sua esposa descrente, quando você não consegue exercer sua fé, né? Então, quando, no caso, justamente quando você não consegue seguir os ritos do cristianismo por ser casado com aquela pessoa. Então, eu vejo que a única forma de realmente romper, uma vez casado com mais pessoa, é justamente esse caso, de quando o outro te obriga a não seguir a Cristo, né? Então é muita questão dos amigos de Daniel na fornalha, né? Nós temos que obedecer às autoridades, até certo ponto, né? Até que quando essa autoridade pede algo que o nosso Deus é contrário, né? Então, enquanto esse casamento, por mais disforme seja, enquanto não está rompendo e não está indo contra o que Deus quer, eu vejo realmente como essa aliança, né? E sobre essa questão de iniciar, eu lembro muito, pelo menos a minha leitura de Gênesis, quando fala sobre os filhos do homem e os filhos de Deus, eu creio que realmente seja a geração de Sete e a geração de Caim. Então, de crentes e descrentes, digamos assim. Então, nós vemos desde o início, desde o princípio, quanto que acarreta maldição a união e os filhos de Deus cobiçar as filhas do homem, né? Então, os filhos de Deus ter cobiça para os filhos de Satanás, né? E eu acho muito lindo quando Paulo fala que os filhos serão santificados pelos pais crentes, né? Então, justamente, não trazendo essa maldição, não trazendo esse peso por conta do descrente. É que, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, Deus está falando muito explicitamente que o casamento é uma forma de expressão de quem Deus é. Então, tipo assim, aqui em Gênesis 1, no versículo 26 e 27, está dizendo assim, ó. Então, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes, tal, domine sobre a terra, né? Deus está dizendo, antes de criar o homem, façamos o homem à nossa imagem. Tipo assim, não tinha nada. Deus está falando, façamos. O Pai, o Filho, o Espírito, em tamanha harmonia. Então, só Deus. Ele está dizendo, façamos. Façamos homem e mulher, a nossa imagem e semelhança. Façamos um casamento, uma família, uma união tão intensa que a gente vai dizer que ambos são carne. Então, por que você que está namorando, você vai escolher alguém que não vai querer imitar esse Deus? Se o casamento é justamente imitar quem Deus é, por que você que está namorando, você é crente, você vai querer alguém que é descrente que vai estar nesse barco? Para mim, isso acaba de uma vez. Se você usar esses dois versículos aqui, velho, pronto, resolvido. Então, esses dois versículos vão destruir o seu livro. Perfeito. Só o David Heidegger costuma dizer que é como se você estivesse namorando um cadáver. É uma pessoa namorando um cadáver. Porque é uma pessoa com uma nova criatura namorando uma... Só complementar o que eu falei é que uma coisa que eu acho engraçada é que, tipo assim, quando você... No namoro também, mas no casamento isso fica mais claro. Quando você está casado com uma pessoa, a pior coisa que você vai fazer no sentido, tipo assim, a coisa que mais irrita é você ter que exigir que a pessoa faça alguma coisa. Então, tipo assim, você tem que falar assim, cara, você não tá fazendo isso, cara, você tá errado nisso aí. Exaltar é uma coisa importante, principalmente vindo do homem pra mulher, porque ele é o cabeça da família. Mas, tipo assim, não, é algo incômodo, não é legal você ficar exortando a pessoa. Como que você vai exortar alguém que não crê nas mesmas coisas que é o motivo de você estar exortando? A maior facilidade de você estar no casamento cristão é que você não precisa exortar, o exortamento tá ali no livro. Tá ali prontinho, você só mostra ali falando aqui, queridão. Tipo assim, tá escrito. O Espírito Santo, Deus já tá exortando, entendeu? Tipo assim, você só vai ser o caminho pra mostrar isso. Como você faz isso com alguém que não é cristão, se a pessoa não acredita nisso? Tipo assim, essa é a exortação que a maior de todas. E aí a pessoa não acredita, não tem como.
Não funciona. Qual é a legitimidade, né? Acaba que o próprio casamento falha em ser casamento, que é acreditar a Deus. Exatamente. Queria abrir duas situações aqui para vocês. Pegando isso de Deuteronômio, que Jesus falou em Mateus e que Paulo falou em Coríntios, somado à experiência de vida de vocês. A primeira situação, vocês se casariam com um católico? Não. E a segunda, vocês se casariam com alguém que é, por exemplo, ateu, gnóstico, espírita, candomblé, da Umbanda? Não? Não nas duas. O católico depende. Você é um pouco contra aqui, mas na minha opinião sincera. O descrente não, né? Isso aí já bem resolvido. O católico, eu teria várias ressalvas, porque inexoravelmente vão existir vários debates, vários atritos que, casando com um protestante, você provavelmente não teria. Então, se a pessoa realmente entender isso, já é um ponto. Mas eu acho que o mais importante é analisar se a pessoa realmente passou por um novo nascimento. Aqui no Brasil, a gente vive numa cultura em que, eu diria que pelo menos metade, provavelmente mais os católicos, sequer são católicos de verdade, católicos de BGE, né, só para... E aí, realmente, esse de jeito nenhum caso, porque tipo, a pessoa não acredita em Jesus de verdade, não acredita no Papai Noel cósmico e alguma coisa assim, mas o verdadeiro Jesus que na Bíblia não. Agora, na hipótese que, apesar de eu não recomendar, mas no sentido de ser possível ou não alguém casar com um católico que genuinamente crê em Cristo como Salvador, apesar de todos os seus teológicos, eu ainda considero que isso seria um grupo igual, porque o amor a Jesus suplantaria as diferenças, apesar assim, das dores de cabeça. Então, eu não acho que seria um pecado inerente. Eu só acho que seria algo que traria algumas dores de cabeça desnecessárias. Justo. Eu também penso, compartilho disso. E tem um testemunho, inclusive, mas claro que é uma exceção. Né? Eu já fui discipulado por um amigo da igreja, mais velho que eu, onde ele teve contato com uma menina que era católica e ela realmente buscava a Cristo, sabe? E aí eles foram conversando no namoro sobre isso, não sei o quê, até que chegou o ponto que ela falou assim, cara, eu me identifico muito mais com a sua igreja do que com a minha. Aí ela foi. Tá ligado? Não, pode ser. Não conte com isso, mas... Mas isso é uma coisa que aconteceu no namoro, aí como aconteceu no namoro, aí eles... Se a pessoa genuinamente busca a Jesus como Senhor e Salvador, eu acredito que diferenças teológicas são coisas secundárias. Não é que sejam irrelevantes, mas secundárias em comparação ao que seria o cerne do que Paulo fala com Jesus desigual. Agora, qualquer diferença, sei lá, até de, não sei, política, uma pessoa de direita pode ficar de esquerda? Pode. Vai dar trabalho? Com certeza. Bastante, mas é proibido. Não, é proibido. Então, assim, existe a regra no sentido da lei, de tipo moral e imoral. Existe o de, vamos dizer assim, sabe e não sabe, não necessariamente sabe, mas de outras regras secundárias que não necessariamente dizem sobre moralidade, mas sobre estilos de vida, por assim dizer. Sim. Mas assim, quando você é crente e casa com católico, quando vocês têm um filho, a família vai congregar em família. Eu ia falar isso agora. Tipo, eu acho difícil, porque, por exemplo, até você ser de denominações diferentes, você tem que escolher uma igreja pra ir. Não dá pra ir, o caso de uma pessoa aí não é. Estar em igrejas diferentes também, eu acho que tira um pouco do sacerdócio do movimento da família. Porque ele vai aprender uma coisa que de repente a família não concorda e eu acho que isso tira um pouco. Tipo, Vai ter você. dificuldades. Tipo assim, se você. Combina um casamento com ela. Tipo, se você for, por exemplo, de denominações diferentes, vocês vão ter que escolher alguma pra ir. Os dois juntos. Tipo assim, não dá pra ir um e outro em outro. Então eu imagino isso no catolicismo. Não dá, cara. Porque é muito mais difícil você, tipo assim, virar. Porque normalmente as pessoas, principalmente nesses dois casos, são pessoas que são muito fechadas com o que elas são. Então, tipo assim, não, eu não vou na igreja evangélica. Eu também não vou na católica. E aí fica assim. Mas acho que é algo a ser combinado com a namoro, combinado não sai caro. É verdade.
verdade? Fato. Então, se é algo que eu jamais pisaria meu pé numa igreja católica, mas se ele aceita ir, é problema dele. O que eu ia falar era muito disso que a gente falou, sabe? Por exemplo, assim, beleza, a pessoa não nega que não existem pessoas convertidas na igreja católica. Sim. Só que essa questão da igreja não é muito séria, porque eu, particularmente, como protestante, não colocaria na igreja católica nunca. Ai, mas não foi. Então, assim, eu acho que se a pessoa realmente for uma pessoa católica, ela também não vai. Não vai. É um pouco difícil a gente colocar que diferenças teológicas entre a igreja católica e a igreja evangélica são coisas secundárias, né? Porque se a pessoa for realmente católica e for muito firme, não é uma coisa assim secundária. A pessoa ela ama Jesus, mas ela não crê que ela vai ser salva por Jesus. Ela precisa, por exemplo, que Maria clame por ela. Então acho que tem muitas coisas ali que vão além da fé e que realmente configuram duas fés que foi o suficiente para você dividir as igrejas. Então assim, eu entendo essa questão de talvez não seja julgo desigual. Mas assim, ou a pessoa vai ser uma católica que não é uma católica boa e que alguma hora vai se converter, ou não vai seguir muito bem o catolicismo, ela não vai ser católica, ela não vai ser nada. E aí tem uma questão de, caramba, ela não tem uma fé definida, que é um problema. Assim, você vai se relacionar com uma pessoa que não sabe nem ao certo o que ela crê. Então, mas aí eu acho que ela vai pensar. Vamos usar o exemplo da Ana Luísa. A Ana Luísa é da Assembleia, mas ela não segue tudo que está na Assembleia, não. Porque ela é super calvinista. Aí você vai usar esse tipo de coisa. Eu acho complicado. Ela não seguir tudo que está na igreja católica, ela não ser católica de mas é assim, é que se você está na igreja, você não vai ter uma das coisas básicas. Se você está na igreja evangélica, você tem esse lado de escolher o que é. A igreja evangélica ela tem coisas básicas, ela tem depois das internas, você pode mas você tem coisas básicas que você tem que aceitar. Lá só é tipo assim, ex-cato, né? Você tem coisas que não tem como debater. Na igreja evangélica a gente tem essa liberdade. Como na igreja evangélica a gente tem coisas básicas que a gente não tira. A Ana Luísa pode estar na Assembleia, tendo visões calvinistas, mas ela se diz evangélica porque ela tem coisas que ela não abre mão. Então eu acho que quando você está no catolicismo e você é um católico fiel, tem coisas que você não abre mão. E aí é uma coisa se pensar assim, será que você... Aí ou você casa com uma pessoa que é católica mesmo, que tem muitas diferenças, ou você casa com uma pessoa que não tem certeza ainda do que ela crê que crê. Vai estar muito flutuado. Então assim, eu não acho que seja uma coisa secundária, eu acho que é uma coisa muito relevante, sabe? Eu sei que tem coisas que coadunam entre o catolicismo e o protestantismo, mas eu acho que são coisas muito difíceis que eu acho que realmente podem configurar um desigual. Para explicar melhor o que eu quis dizer, não são secundárias no sentido de não importantes. Estou dizendo assim, no ponto de imoral ou não imoral. Eu começaria, assim, supondo se fosse uma situação concreta, eu conversaria com a pessoa sobre soteriologia e sobre o que ela entende por salvação em Cristo. Porque existe católico que acredita que é salvo pelas obras, e esse aí já volta forte, pelagianismo mesmo. Mas é porque a doutrina católica é muito complicada, ela tem algumas ambiguidades. E eu mesmo até gostaria de entender, mas aí você vai ter que começar com a pessoa. Porque quando a gente fala católico, principalmente no Brasil, é um universo muito grande mesmo. Então, o católico de IBGE, o católico pelagiano, os católicos assim, que você identifica alguma coisa que você considere como literal heresia, que não comungaria, então realmente esses corta fora. Mas também existem católicos que eles quase que compram alguns solas. Não é tipo católico da Idade Média, assim, essas coisas. Esse católico, tudo bem. Talvez ele se considere católico, talvez por uma inclinação cultural, talvez por conta de família, talvez porque em alguns tópicos ele concorda com o catolicismo e outros com a igreja evangélica, mas não são os tópicos que afetam a sua teologia. Assim, existem N casos que você vai ter que avaliar o específico. Agora, avaliando e ela realmente crê que é salva em Jesus Cristo, mediante a graça, e só por meio da fé, que imputa a ela a justiça divina, aí eu não veria um problema moral. E ainda nesse caso, eu não recomendaria isso
porque vai ter dores de cabeça desnecessárias. Mas permitido eu considero que seria. Mas você não acha que entenderia que, nesse caso, a pessoa estaria sendo católica mais por nome do que por realmente ela crer? Sim, mas a pessoa, tipo, quando ele falava se casaria com católica, eu considero essa pessoa como católica. Se ela se autodeterminar como católica, mesmo que na sua teologia existam elementos protestantes, eu ainda considero ela uma católica. Só para trazer uma luz sobre isso, né? Se, por exemplo, alguém viesse falando, nossa, quero começar a namorar um católico, ou algo assim, eu acho que o principal ponto que a gente também trouxe sobre o esoterismo é qual o peso que nós estamos colocando na necessidade de casamento. Pois Cristo já nos deu a possibilidade do celibato. E ele fala sim que o celibato é um dom, mas há pessoas que vão seguir por esse caminho por simplesmente não chegar à oportunidade. Não ter a oportunidade, não porque não deseja casar, não porque o casamento não seja... que ela não tem o desejo de se casar, mas simplesmente porque não ocorreu. Então, muitas das vezes, quando nós nos sujeitamos a essas situações extremas, nós temos muito que analisar o nosso coração e quais são, possivelmente, se o casamento está como sendo um ídolo no seu coração. Porque é o ponto de você se sujeitar a casar-se com uma pessoa de outra fé, que não é sua, possivelmente, qual o peso que você está colocando nessa coisa do casamento, sabe? E se é realmente isso que Cristo, que Deus exige de nós, sabe? Como que nós vimos alguns dias atrás, nós possivelmente seríamos muito mais úteis ao reino, né? Como solteiros, né? Nós não teríamos que se preocupar com as coisas aqui da Terra, né? Então, o porquê que a pessoa está realmente se sujeitando a isso? É uma carência? É o quê, sabe? Então, o porquê que realmente essa questão do casamento está assim, mas eu fui feito casar, mas se realmente Deus é soberano sobre tudo, se realmente para você casar, se realmente o casamento é um chamado seu, Deus proverá os meios, sabe? E proverá os meios para que ele seja mais glorificado, sabe?